Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Motorista de Porsche envolvido em acidente com morte disse que não estava bêbado e nem em alta velocidade. E 350 mil famílias do Rio Grande do Sul estão aptas a receber o Auxílio Reconstrução. Agora no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. O empresário Fernando Sastre Filho, motorista do Porsche que matou um motorista de aplicativo em São Paulo, passou por audiência nesta sexta-feira. É a primeira vez que ele fala sobre o caso à Justiça. O depoimento durou cerca de 40 minutos. Fernando Sastre Filho participou por videoconferência direto do presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, onde está preso desde maio. O empresário negou que consumiu bebida alcoólica antes do acidente. Eu não consumi bebida alcoólica. Por que não? Porque eu não queria consumir bebida alcoólica, eu estava dirigindo. O senhor não chegou a fazer teste de etilômetro, fez? Não foi oferecido. Não foi oferecido? Não. Fernando disse ainda que não estava em alta velocidade, mesmo após um laudo revelar que o carro de luxo estava a 156 km por hora no momento do acidente. Se lembra qual era a velocidade que estava conduzindo o veículo? Na velocidade da pista, 50 por hora. Fernando já havia participado de uma primeira audiência em junho, porém não havia sido ouvido. Na sessão desta sexta-feira, a defesa de Fernando Sastre Filho pediu a revogação da prisão preventiva, que foi negada. O mesmo pedido já havia sido feito há pouco mais de um mês, mas também foi rejeitado. O acidente foi no fim de março. O carro de Fernando bateu no veículo dirigido por Ornaldo Viana. O motorista de aplicativo não resistiu. Agora, a Justiça deve analisar as provas e o que foi dito por Fernando e outros depoentes para depois decidir se ele irá a júri popular. O governo federal anunciou nesta sexta-feira que 350 mil famílias do Rio Grande do Sul estão aptas a receber o Auxílio Reconstrução. A gente vai agora até Brasília com a Ariane Bittencourt, que tem os detalhes. Oi, Ariane, boa noite para você. Boa noite, Lidiane. O benefício destinado às vítimas das enchentes de abril foi autorizado no mês de maio pelo presidente Lula. Do total de aprovados, pelo menos 328 mil famílias confirmaram os dados cadastrados pelas prefeituras no site do auxílio e já podem receber o pagamento de R$ 5.100 em parcela única. Por outro lado, mais de 17 mil famílias ainda não confirmaram as informações, estando impedidas de receber o valor. O prazo para que as prefeituras cadastrem os beneficiários foi prorrogado para o dia 31 de agosto. Lidiane. Tá certo, Ariane, obrigada. Bom trabalho por aí. O preço médio para um trabalhador fazer uma refeição completa fora de casa passou de R$ 50 no Brasil. Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo são as capitais com os preços mais altos. Ganhar tempo e comer fora de casa é uma escolha que está quase 11% mais cara. É o que aponta a pesquisa anual da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios, que comparou os preços de março a maio deste ano com o mesmo período do ano passado. Está bem mais caro. Eu acho que em tudo, no quilo, no alacarte. A refeição completa mais cara, segundo a pesquisa, está em Florianópolis, em média R$ 62. Em seguida, Rio de Janeiro e depois São Paulo. Os preços mais altos fazem as pessoas adotarem algumas estratégias. Durante a semana eu acabo fazendo as refeições em casa, já para a semana, destacando um dia para fazer a comida da semana e indo comer fora só numa ocasião especial mesmo. O levantamento feito em 4.000 estabelecimentos em 51 cidades mostra que a região sul do país teve o maior aumento da refeição, 14,2%. A dona deste restaurante explica que tentou evitar o reajuste, mas os custos pesaram demais. A cesta básica em si, o arroz, feijão, aquele básico, esse ano não aumentou tanto. Eu acho que é mais os valores indiretos mesmo.
de custo de mão de obra, custo de energia. A pesquisa considera como refeição completa aquela que tem um prato principal acompanhado de uma bebida não alcoólica, sobremesa e um cafezinho. Segundo o levantamento, o preço médio ficou em R$ 51,61. E aí muita gente, para gastar menos, acaba cortando essa parte aqui, para fechar a conta no fim do mês, sem precisar cortar o fundamental PF de todo dia. Se você não presta atenção e você compra por impulso, bateu aquela vontade, uma sobremesa pode representar de 25% a 35% do preço da refeição em si. O prato feito também ficou mais caro. Teve alta de quase 5% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. A média de preço do PF ficou em R$ 30,80. Considerando 22 refeições por mês em dias de trabalho, comer fora após os aumentos comprometeu 36% do salário médio do trabalhador, que é de R$ 3.123, segundo o IBGE. Tanto do ponto de vista de saúde do bolso como saúde do seu corpo, deixa mais de lado a questão de industrializados, que são os refrigerantes, e evita tantos cafezinhos e principalmente evite a sobremesa. 24 ovos de arara, espécie em risco de extinção, foram apreendidos pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os ovos estavam embalados e escondidos em uma pequena bolsa, usada como bagagem de mão. O destino do passageiro paraguaio chamou a atenção da Polícia Federal. Ele saiu do aeroporto de Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai, para fazer uma conexão no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e voltar para Assunção, no Paraguai. O passageiro alegou que os ovos eram de perdiz, que então seria utilizado para alimentação, que seria bom para a pele. Técnicos do IBAMA foram chamados e desmentiram a versão. Os nossos técnicos da unidade de Guarulhos, eles constataram que possivelmente são ovos de arara. Muito provavelmente ou é de arara azul ou de arara vermelha. O passageiro foi multado em R$ 122 mil pelo IBAMA e liberado. Depois que sair o laudo que comprove a espécie, ele pode ser indiciado por crime ambiental. Assim que a gente tiver uma informação efetivamente de que tipo de animal se trata, então eles podem vir a ser indiciados por estarem exportando animais da fauna silvestre, com posterior encaminhamento para a Justiça Federal. Os ovos foram levados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o CETRAS, em Guarulhos. Os ovos são mantidos nesta chocadeira com temperatura e umidade controladas. As aves que sobreviverem vão ser tratadas aqui e depois encaminhadas para outros locais especializados na adaptação de animais para soltura na natureza. A diretora do CETRAS explica que pelo menos 15 dos 24 ovos estão em estágio inicial de desenvolvimento, o que diminui as chances de sobrevivência. Outros estão perto de eclodir. Esse aqui é o que está no estágio mais avançado. Eles acreditam que deve eclodir entre hoje e amanhã. Tá se mexendo aí, não para, né? No ano passado, 60 ovos de arara vermelha foram apreendidos no aeroporto. Eles seriam levados para a China. Depois de serem cuidados no CETRA, 44 eclodiram. Os filhotes foram encaminhados para uma instituição em Foz do Iguaçu e estão em processo de adaptação para serem soltos. A gente fica muito feliz, né, de conseguir fazer esse trabalho e devolver os animais para a natureza, mas a gente ia ficar mais feliz se as pessoas tivessem a consciência de não adquirir um animal ilegal. Teresina recebeu nesta sexta-feira um evento para debater as diretrizes climáticas que deverão ser seguidas no Brasil pelos próximos 10 anos. Representantes de entidades sociais sugeriram ações específicas para a agricultura familiar e políticas públicas de incentivo a cooperativas de catadores de material reciclável. O debate em Teresina faz parte da etapa de consulta direta à população para a elaboração do Plano Clima, documento que vai estabelecer as diretrizes da política brasileira para a área até 2035. A agenda de mitigar, ou seja, reduzir a emissão de CO2. A agenda de nos adaptar, porque já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima. É preciso ter um plano cada vez mais robusto
que nos leve a fazer o enfrentamento dos eventos climáticos extremos. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, destacou que o estado diminuiu em 57% a emissão de CO2 entre 2012 e 2022. No caso do Piauí, que é um estado notadamente agrícola, o principal setor que é responsável pelas emissões é o desmatamento e a agropecuária. E nós tivemos uma redução de 5% do desmatamento total, de 22 para 23, e especificamente no Mato Piba do Piauí, uma redução de 15% no desmatamento. Ou seja, o principal vetor é o que está contribuindo para a redução das emissões de gases do efeito estufa, especialmente o CO2. O Plano Clima também tem um compromisso de promover a justiça climática e evitar o agravamento das desigualdades no Brasil. Este momento aqui não se trata de um momento de governo. Nós estamos tratando aqui de um risco da própria vida, ou seja, o desequilíbrio do planeta, ela coloca em risco a vida de todas as pessoas, do mais rico ao mais pobre. É claro que os mais afetados, não é, são os mais pobres, no Brasil e no mundo. A nossa expectativa é que nós possamos sair desse processo com o Plano Clima, com as impressões digitais do povo brasileiro, que a gente possa, o Brasil, liderar esse processo pelo exemplo, pelas suas ações. Nos destaques internacionais, sem apresentar provas, o Conselho Eleitoral da Venezuela voltou a confirmar que Nicolás Maduro venceu as eleições presidenciais. Segundo a autoridade eleitoral do país, mais de 96% da apuração foi concluída e Maduro venceu a eleição com 51% dos votos, contra 43% de Edmundo Gonçalves Urrutia. O país enfrenta pressão internacional para apresentar as provas de que Maduro foi eleito sem irregularidades. A oposição publicou nas redes sociais o que seriam as atas da eleição do último final de semana. O resultado mostra a vitória de Urrutia, com 67% dos votos. A sede do comando de campanha dos líderes da oposição, Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves Urrutia, foi invadida e documentos foram levados. Nesta sexta-feira, a Suprema Corte realizou uma sessão para suposta auditoria do resultado da eleição. Todos os candidatos presidenciais foram convocados. O pedido foi feito pelo próprio presidente Nicolás Maduro. Urrutia não compareceu e uma cadeira ficou vazia durante o encontro. Na sessão, os candidatos presentes assinaram um documento dizendo que concordam com o resultado anunciado. Apenas Henrique Marques não assinou o documento e pediu a divulgação das atas. Depois de ter a vitória reafirmada pelo Tribunal Supremo de Justiça, Maduro veio aqui para o Palácio Miraflores, a sede do governo venezuelano. No final da tarde, ele concedeu uma entrevista para a imprensa internacional. Maduro disse que o governo tem 100% das atas eleitorais completas e originais. Las actas las tenemos completicas. Mas não disse quando elas serão apresentadas. O presidente ainda afirmou que se querem paz na Venezuela, precisam respeitar a Constituição do país. Respetar a Constituição. A crise política gerou uma onda de protestos na Venezuela. Apurações independentes revelam que 21 pessoas morreram e cerca de 1.200 foram detidas. Maduro disse que todos serão transferidos para prisões de segurança máxima. O governo e a oposição convocaram os apoiadores para saírem às ruas neste sábado em manifestações que devem reunir milhares de pessoas. Maduro ainda citou o Brasil e disse que falou com Lula há 15 dias e que tem comunicação permanente com Celso Amorim e Mauro Vieira. O presidente da Venezuela ainda elogiou o comunicado do Brasil, Colômbia e México divulgado esta semana.
A pressão internacional sobre Nicolás Maduro aumentou depois que os Estados Unidos reconheceram a vitória da oposição nas eleições. Outros países seguiram a posição americana. A Argentina reconheceu Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições na Venezuela. A chanceler da Argentina, Diana Mondino, escreveu que, após vários dias de publicações dos registros eleitorais oficiais da Venezuela, todos podemos confirmar, sem dúvida, que o legítimo vencedor e presidente eleito é Edmundo González. O governo argentino se referiu a um site mantido pela oposição que reúne atas impressas de sessões eleitorais da Venezuela. Hoje, o Conselho Nacional Eleitoral do país reafirmou a vitória de Nicolás Maduro, mas ainda não divulgou os dados por sessão de votação. Outro país que reconheceu a oposição como vencedora na Venezuela foi o Equador. Em nota, o governo afirma que, em respeito ao povo venezuelano, o Equador reconhece Edmundo González como ganhador. Já o Uruguai, por meio do chanceler do país, disse que a oposição venceu as eleições e que a verdade é o caminho para a paz. A Costa Rica também reconheceu Urrutia como vencedor das eleições. Ontem à noite, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarou que o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, derrotou Nicolás Maduro e que é hora das partes envolvidas iniciarem as discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica. Apesar da pressão internacional, Nicolás Maduro não dá sinais de que pretende deixar o poder. O governo brasileiro tem demonstrado insatisfação com a demora na apresentação dos dados detalhados por sessão de votação. Diante disso, os governos do Brasil, Colômbia e México emitiram nesta quinta-feira uma nota conjunta sobre a situação no país. A nota diz: acompanhamos com muita atenção o processo. Fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. A nota também pede cautela, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos. Os democratas aprovaram a indicação de Kamala Harris como candidata do partido para as eleições presidenciais. A votação dos delegados do partido para escolher Kamala Harris aconteceu pela internet. Em menos de 24 horas, ela conseguiu o apoio necessário. O próximo passo é a escolha do candidato a vice. Segundo a imprensa americana, a democrata conversou com ao menos 6 políticos que poderiam ocupar o cargo. Agora, Kamala está reformulando a equipe de campanha. Ela convidou ex-assessores que trabalharam na primeira candidatura do ex-presidente Barack Obama. Do lado republicano, Donald Trump segue com a agenda focada nos eleitores indecisos. Amanhã, ele e o candidato a vice fazem comício em Atlanta. A cidade fica na Geórgia, um dos 6 estados conhecidos por não ter uma maioria definida de democratas ou republicanos. Os comícios acontecem num momento em que a atenção está voltada para a segurança. Uma nova pesquisa revelou que apenas 3 em cada 10 americanos estão muito confiantes no trabalho do serviço secreto para garantir a segurança dos candidatos à presidência. O levantamento foi feito após a renúncia da diretora da agência federal por falhas que permitiram um atentado ao ex-presidente Donald Trump no mês passado. Hoje, o diretor interino do Serviço Secreto, Ronald Rowe, afirmou que a polícia local de Butler, na Pensilvânia, foi avisada sobre o atirador no telhado. Mas como estavam usando um canal de comunicação diferente dos agentes federais, a mensagem não chegou a tempo de impedir a tentativa de assassinato contra Trump. Rowe também declarou que as autoridades locais não devem ser responsabilizadas, porque a culpa foi do serviço secreto. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou o TikTok por permitir que crianças criem uma conta na plataforma sem autorização dos pais e por recolher dados sem permissão. De acordo com o processo, essa é uma violação de leis de proteção à privacidade das crianças na internet. A ação diz ainda que alguns pais chegaram a pedir à empresa dona do TikTok, a chinesa ByteDance, para que as informações dos filhos fossem removidas da rede social. Mas os pedidos não foram atendidos. A empresa chinesa não se pronunciou.
Em Paris, Bia Souza garantiu a primeira medalha de ouro para o Brasil. E os nossos repórteres foram até Peruíbe, no litoral de São Paulo, conhecer o local onde a nossa campeã começou a dar seus primeiros golpes no judô. O caminho até o ouro começou nesta escola de artes marciais. Jovens carentes de Peruíbe, cidade do litoral sul paulista, são atendidos aqui há 44 anos. Beatriz Souza chegou quando tinha 7. Ela já era um fenômeno, né? Ela era fora da curva, vamos dizer assim, com tamanho, com força e dedicação. Ela foi levada aos treinos pelo pai. Bia precisava de ajuda até para comprar os kimonos. Samuel foi o primeiro sensei da atleta. Foi uma coisa assim, é como se fosse um complemento de um trabalho, né? Foi maravilhoso, foi muito bom. Aos 14 anos, Beatriz Souza já era uma promessa do esporte. Tanto que ela se mudou para a capital, onde foi contratada por um clube. Mas a família dela continuou morando aqui em Peruíbe. Essa foi a primeira participação da Bia em Jogos Olímpicos. E a conquista do ouro foi comemorada com muita emoção aqui na cidade. Ver alguém que vem da mesma cidade que você, do mesmo projeto que você, teve as mesmas dificuldades que você, subir no pódio mais alto é gratificante. Antes de chegar a Paris, o Jornal da Record acompanhou o último treinamento da atleta em São Paulo. Ao repórter Ari Peixoto, Bia disse que estava confiante. Está animada? Estou. Confiante? Sim, bastante. Também. Caralho. O clube em que ela treina em São Paulo também festejou a conquista. Coisa maravilhosa. É chorar na hora, eu chorei feito criança, né? Porque é uma emoção extraordinária, né? O talento e os resultados dela inspiram uma nova geração. Ver uma mulher forte como ela, chegando no topo do mundo, numa Olimpíadas, me faz me inspirar muito. Muito legal, que orgulho. Parabéns, Bia. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite.